Queridos irmãos, a graça e a paz. É motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor. Não me canso de agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Então, queridos irmãos, esse é um dos motivos da alegria. Então, somos gratos a Deus por esse milagre. E hoje nós vamos estar compartilhando em Romanos, capítulo 8, do primeiro versículo até o quinto ou sexto. Vamos estar compartilhando alguns versículos desse texto, que tem como tema a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e doação. Então, queridos irmãos, antes da mensagem, eu queria que você estivesse se inscrevendo no canal para que nós possamos estar compartilhando mais essa palavra do Senhor, levando assim para outras pessoas. Essa mensagem, hoje, ela quer falar com cada um de nós. E diz o seguinte, o primeiro versículo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos irmãos, você veja que nenhuma condenação há para aqueles que não andam na carne, mas anda em espírito. Então veja o seguinte, a palavra nos mostra que aquele que anda em santidade, aquele que está sempre fazendo a vontade do Senhor. Então esses não andam na carne, se andam em espírito. Então são esses que vão ter realmente esse momento de estar na presença do Senhor, que tem a sua salvação. Podemos ver também esse segundo versículo, quando ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja o seguinte, essa morte que está se falando aqui, não é essa morte carnal, e sim a morte espiritual. E essa morte espiritual, nós que somos cristãos, que devemos ter este cuidado, porque o primeiro versículo ele já diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vejam que o segundo versículo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja o seguinte, o texto nos mostra que nós precisamos viver em obediência, viver na comunhão, porque nós não vamos ter essa condenação, essa morte espiritual. Mas a morte da carne, ela nem tem essas prioridades, ela não tem nem esse interesse para aquelas pessoas que são cristãos. Interessante para os que são cristãos, para os que confiam em Deus, aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador, a esses, ok. Esse não tem esse problema desta morte espiritual. Esses estão aptos, porque estão na presença do Senhor. Então você veja que o versículo seguinte, o terceiro, ele diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado,
pelo pecado condenou o pecado na carne. Então veja o seguinte, que era impossível você pensar, Jesus está vindo, e de que maneira ele veio? Ele veio, se nós somos imagem e semelhança, ele veio com a semelhança do nosso lado pecaminoso. Mas Jesus veio? Veio. Ele veio. Ele veio quando Deus manda, ele veio como homem. E ele assume, como diz aqui, portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, que era o pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então veja o seguinte, ele veio com esse pecado. Aí, o que é que ocorre? O versículo 4 de Romanos 8, ele diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja o seguinte, para que vocês possam entender, aí essa morte na cruz de Jesus e a ressurreição é onde ele vence pecado da carne. Ele morre por mim, por cada um ouvinte dessa palavra. Então a gente pode ver até também na Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, o mesmo versículo, ele diz: Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, a finalidade de Jesus foi essa vinda dele, foi para acabar, para que pudéssemos a ter realmente esta salvação. Ele morre na cruz, ele morreu por mim, por cada um de vocês, e cabe a cada um de nós se aceita ou não essa morte na cruz e a ressurreição. Aí é quando o versículo diz: para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos irmãos, nós que andamos não na carne, mas andamos em espírito, então nós temos essa salvação. Você que está ouvindo, você que aceitou a Jesus. Então, essa é a diferença. É que você não faz mais parte desse mundo da carne. Você vive em espírito. E o que vive em espírito vive em obediência. É aquilo que eu digo, vida no altar. É você ter realmente a certeza, você não usar da teoria, mas você usar da prática. Pastor Jade, explica essa teoria e essa prática. A teoria é isso que eu estou te falando. Eu vivo isso que eu estou falando. Se eu viver, é a prática. E para a glória e honra do Senhor, depois da transformação do Senhor, eu vivo em espírito. E é isso que precisamos entender. O versículo seguinte, ele ainda diz, que é o quinto, diz: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, queridos irmãos, vamos um momento agora, daqui a mais uma semana, ou 2 semanas no máximo, nós vamos ter a festa da carne, carnaval. Então você vive na carne ou você vive no espírito? Aquele que vive na carne, ele vai se entregar, pouco está preocupado o que Deus vai fazer ou deixar de fazer.
na vida dele. Ele só se preocupa com o bem-estar da carne. Então, ele não tem a teoria, ele tem a prática. E a prática ele vai viver. Ele vai viver o momento da carne. E a única coisa que eu posso fazer é pedir a misericórdia de Deus. É orar por ele, orar por cada um que não quer viver em espírito, mas quer viver na carne, mas ele veio para todos. E não tem percepção de pessoas, ele aceita todo aquele que é a ele. O versículo 6, encerrando, ele diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Aí diz agora, pastor Jade, me explica, me mostra o que quer dizer, porque a inclinação da carne é morte. É porque, queridos irmãos, quando você se dedica somente à prática da carne, você esquece o conceito de Deus, o conceito da salvação, que ele morreu na cruz por tu, por mim. Então você esquece tudo isso, porque você está vivendo a prática da carne. Você não se preocupa, a não ser viver o seu momento, o que você sente, o que é melhor, os prazeres, como diz, os prazeres da carne, o prazer do espírito fica em segundo plano. E você deixa de estar na convivência com o Senhor, porque o prazer do espírito é como diz aqui, mas a inclinação do espírito é vida e paz, é vida eterna. Ah, vida eterna, sim, porque morre a carne, mas a alma, a vida espiritual, ela continua. Vai chegar o momento do julgamento, meu irmão. Vai chegar o momento do juízo final. E como é que vai ser para você? Aí não tem mais volta. A sua escolha, se foi a carne, infelizmente, eu não tenho outra palavra para dizer. É condenação. São as trevas, é inferno. Se você vive em espírito, você vive na presença de Deus, na obediência. Então é salvação, é vida eterna. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia que fala. Podemos até ver também na linguagem de hoje, o versículo 6, aqui na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 6, ele diz da seguinte maneira: aqui, ele já fala aqui para todos nós, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, veja, aqueles que têm a mente controlada pela natureza humana, pela carne, acabarão morrendo espiritualmente. Então, quando você é ligado a essa natureza humana, a carne, aí você morre para o espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, aqui não é o pastor Jader que está falando, é a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia como a palavra de Deus, é ela que está falando. Eu sou apenas um instrumento de Deus para passar essa palavra para vocês. Então, queridos irmãos, que Deus esteja abençoando a cada um, que vocês tenham cuidado nesse momento de carnaval, essa festa da carne, que Deus tenha misericórdia desses que não querem estar em espírito, querem estar na vida da carne, não querem ter a vida em espírito, e que Deus possa estar abençoando aqueles que escolheram a vida espiritual, que está em espírito.
Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Eu vou estar orando por cada um, que Deus possa assim estar abençoando a cada um. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, primeiramente, nesta madrugada de domingo, pelo milagre que tu fizeste em nossas vidas, nos dando o direito de viver. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar, Senhor, cada vida, cada ouvinte dessa palavra em tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada um, para que não precisa viver a teoria, mas que viva a prática, mas não a prática da carne, a prática espiritual. Ó Senhor, abençoa, Pai, aos pastores, pastoras, abençoa os presbíteros, diáconos, liderança de igreja, membros de igreja, amigo do Evangelho, aqueles que estão ouvindo essa palavra que ainda não resolveram a te encontrar, Senhor, abençoa cada um, dando essa oportunidade para que ele possa ter essa escolha, não de viver na carne, mas sim viver em espírito. Que tu possa, Senhor, estar cuidando daqueles países que se encontram ali em guerra. Ucrânia, Rússia, Israel, a Palestina, Pai. Ó Senhor, traz a paz, Senhor. Muitas pessoas que não têm nada a ver com aquela guerra estão sendo cefados, Pai, perdendo a vida. Conforma aquelas famílias. Ser também, Pai, com as famílias que perderam o seu ente querido. Continua abençoando, Senhor, a cada um. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar em tuas mãos nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um. Eu quero te entregar em tuas mãos essa nação Brasil e o presidente desta nação, Pai. Capacita cada vez mais para que ele possa administrar, Pai, esta nação, mas conforme a tua vontade, Pai. Focado no amor, na paz e fazendo, Pai, tudo o que tu tem ensinado. Ser também, Pai, com a nossa governadora do estado de Pernambuco. Continua, Senhor, também abençoando, Pai, seus familiares, a toda a sua liderança, Pai, e que possa ser uma administração conforme, Pai, a tua vontade. Dá sabedoria para ela, Pai, e que ela possa também estar fazendo a tua vontade. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar também em tuas mãos o prefeito da nossa cidade do Cabo de Santo Agostinho, que tu possa, Pai, estar cuidando dele, de seus familiares, de toda a sua liderança, Pai, e que possa estar fazendo o governo conforme a tua vontade. Ó Senhor, cuida dele, de seus familiares e de todos ali que assessoram, Pai. Eu quero, Senhor, neste momento, entregar, Pai, cada ouvinte desta palavra, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal para que possamos alcançar mais pessoas ouvindo esta palavra. Amanhã estamos ali pela manhã, às 9 horas, na EBD, ou melhor, logo mais, na Igreja Batista Enseada dos Corais, às 9 horas. Estamos ali com a EBD, terminando às 10h30. Estamos no culto da família, às 17h30, 5h30, terminando às 19h30. E que possamos estar ali amanhã, comemorando morte e ressurreição de Jesus Cristo, com a ceia do Senhor. Estamos ali de porta aberta. Você que mora em Enseada dos Corais, mora também em Gaibu, ou vá para a igreja mais próxima da sua casa. Mas é uma honra estar com cada um de vocês amanhã compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a cada um nesta madrugada de domingo, né?
Cheguei agora há pouco de um culto, uma bênção, ali próximo ao SESI, ali próximo à Mista também, o Hospital da Mista, e foi uma bênção. Que Deus possa estar abençoando a todos os ouvintes desta palavra.